Então, galerinha, hoje nós vamos estudar aí porcentagens e um pouquinho de gráfico. Nada de muito assim, difícil, nada de muito elaborado. Isso aí vocês tiram de letra. Então, vamos botar aí na página 172 do livro. Deixa eu ver se eu consigo botar minha tela. Professora, tem a correção? Ou não é dever mesmo? É dever. Vou explicar e a gente vai fazer alguns. Ah, Então, vamos lá. A gente tem aí porcentagens. Vou pedir só para vocês não rabiscarem, tá, gente? Para não atrapalhar, que já está gravando. Então, vamos lá. Porcentagens. No quadrado ao lado estão representados 100 quadradinhos. Desses 100 quadradinhos, 17 são azuis. Isso é, 17 em cada 100 quadradinhos são azul. Ou, de outra forma, 17% dos quadradinhos são azul. Toda vez que a gente fala porcentagem, a gente está falando em alguma coisa por 100%. Por isso o nome porcentagem. A expressão 17% pode ser representada das seguintes maneiras. Utilizando o símbolo de porcentagem, que é essa bolinha barra bolinha, 17%. Professora, Oi. professora, Oi? tem um amigo meu querendo entrar aí, permite aí. Tem um amigo meu querendo entrar, permite Deixa eu aí, ver por aqui. favor. Foi. Então, a gente tem aí o símbolo da porcentagem, que é essa bolinha barra bolinha, e tem a forma de fração, que é 17 sobre 100, que é a mesma coisa que 17%. 17 por 100, 17%. Então, se contarmos os quadradinhos brancos, podemos verificar que eles são 83, ou seja, 83% dos quadradinhos são brancos. 83 sobre 100 é igual a 83%. O todo é 100%. Então, se a gente somar os quadradinhos azuis e somar os quadradinhos brancos, tem que dar 100. Porque se a gente está falando em porcentagem, a soma de tudo tem que dar 100. Então, vamos ler aí umas informações que o livro diz ser muito importante para a gente. Vamos lá. 50% significa 50 em 100, ou seja, é o mesmo que a metade. Então, toda vez que a gente falar em 50%, a gente está falando da metade. 50% de 90 mil. Metade de 90 mil, 45 mil habitantes. 10% significa 10 em 100, ou seja, é a mesma coisa que um décimo. Então, é só você dividir o valor aí total por 10. E você vai achar 10%. Então, quanto que é 10% de 300? Divide 300 por 10, R$30. 3. Professor, Oi. qual é a página? 172. Tá. Aí tem aí 3. 20% significa 20 em 100. É o mesmo que 20 centésimos, ou 2 décimos. Então, aí você ou divide 2 vezes por 10, ou divide por 20. R$100. 10%. 10% de R$100 são R$10. 20% é 2 vezes, ou seja, R$20. 30% significa a mesma lógica do 10% e do 20%. Não vou nem ler porque é a mesma lógica. É só você achar 10% e multiplicar por 3. 10 e 10 vai dar 30%. Então, as respostas para vocês. Então, vamos fazer alguns exercícios aí antes da gente falar em gráficos. Vamos botar aí na número 3, que é de completar, e a gente já faz junto. Não precisa fazer continha. Então, eu vou perguntar e vocês me respondem, tá? Complete. 20% é o pontinho de 10%.
20% é quanto de 10%? Metade? Triplo? Metade. Agora, 10% é metade de 20. 20 é o quanto de 10? Metade. Metade não. Dobro. O Dobro. dobro. Se 10 é a metade de 20, Porque 20. tá demorando muito. 20 é o dobro de 10%. Então, letra A, a resposta letra A é o dobro. Quem escreve no livro, escreve no livro. Quem escreve no caderno, escreve no caderno. B, 30% é o de 10%. Triplo. Triplo. Quando a gente quer 30%, o que a gente faz? A gente acha 10 e depois multiplica por 30. Então, é 30%. 5% é a pontinho, pontinho de 10%. Metade? Metade. Letra C, metade. Letra D, 1% é a pontinho, pontinho de 10%. Ninguém? 1% é a 10ª parte de 10%. A gente divide o 10 por 10, vai dar 1. Então, é a 10ª parte. Então, galera, vamos ver aqui como é que a gente calcula a porcentagem. Como eu disse para vocês, a gente está falando de 100. Então, a gente vai sempre dividir por 100. Quanto que é 1% de 700? O que a gente vai fazer? 700 sobre 100. Quanto que é 700 dividido por 100? No caso aqui, eu vou cortar os zeros, né? Tem 2 zeros aqui, corta. Então, ó, 1% de 700 é igual a 7, ó. 1% de 700 é igual a 7. Então, toda vez que a gente falar em 1%, a gente vai dividir o valor por 100. Toda vez que... Bota isso no coração. Toda vez que a gente falar de 1%, é só dividir por 100. Quanto que é 1% de 4.500? Divide por 100. Se terminar com 2 zeros, é só cortar os 2 zeros. Mas lembre-se, 2 zeros a gente anda com a vírgula 2 casas para frente. Andou 1, andou 2, vai ficar aqui, ó, depois do 45. Vai ficar isso aqui, ó, 45,00. Vírgula 00 não tem valor, não preciso colocar. Então, ó, 45. 1% de 4.500 é igual a 45. Então, toda vez que a gente falar de 1%, é só dividir por 100. E agora? E se falar de 7%, 8%, 15%? A gente já tem o valor de 1. Então, é só multiplicar. Ah, quanto que é 15% de 1.500, de 4.500? Primeira conta, tem que achar quanto que é 1%. Achou quanto que é 1%? 45. Vou multiplicar pela porcentagem que ele está me pedindo. Ah, ele está me pedindo 7. 7%. 45 vezes 7. E o resultado aqui vai me dar 7%. Ah, ele quer 3%. Pego 1%, que é 45, vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, com mais 1, 13. 3% de 4.500 é igual a 135. Então, assim que se acha a porcentagem. Primeiro acha 1%, depois multiplica para quantos por cento ele quer. Então, vamos lá fazer o número 4. O número 4 ainda é fácil, que ele dá só os básicos. Então, vamos lá. Calcule mentalmente 10% de 6.000. Quanto que é? Alguém diz para mim aí.
60. 60 não, 61%. Ele quer 600. 600, ele quer 10%. Então, letra A, 600. Letra B, 5% de 6.000. 300. 300. Gente, olha só, tudo está terminando aí com 00. Então, o que a gente faz para achar 1%? Só tirar os últimos dois zeros. Quanto que é 1% de 6.000? 60. Se ele quer 5%, 60 vezes 5. Então, ó, se tudo termina com 00, para achar 1% é só tirar os últimos dois zeros. Lembra que eu fiz aqui, ó? 1% de 400, ó. Dois zeros, igual a 4. Toda vez que tiver dois zeros no final, é só tirar os dois zeros. Então, vamos lá. Letra C. 1% de 6.000. 6. Não, os dois zeros. 100 não. 600. 60. 60, ó. Deixa eu apagar aqui. 6.000 por 100. Ó, dois zeros. Ficou quanto aqui? 60. Então, isso aqui é igual a 1%. Tem que cortar os dois zeros. Então, letra C ficou 60. Letra D, 10% de 500. 50. 50. Quanto que é 1%? 5. 5 vezes 10, 50. É 20% de 500. 50. Não. 50 é 10. 100. 100. Se 10% de 500 é 50, 20% vai ser o dobro. Então, 100. E a letra F, 30% de 500? 150. 150. Só multiplicar lá o 10 por 3, né? Vai aumentando de 10 em 10%. Letra G, 10% de 800. 80. 80. 80. H, 1% de 800. 80. 8. 8. Tira os dois zeros. 1% tira os dois zeros. E 2% de 800. 16. 16. 16, o dobro de 1. Isso aí. Show de bola. Vocês entenderam? Então, ó, o resto é tudo parecido. Vamos fazer a número 6 aí. Qual quantia é maior? 50% de 300 ou 10% de 1.500? Quanto que é 50% de 300? Lembra que a gente leu que 50% é a metade? Quanto que é 50% de 300? 150? 150. E quanto que é 10% de 1.500? 15. 150. 150. Então, qual é o maior aí? Os dois. Os dois são iguais, né? Os dois têm o mesmo valor. 50% de 300 ou 10% de 1.500. Os dois são iguais, ambos R$150. Vamos lá, número 7. Deixa eu ver se é fácil. Rafael recebeu R$120 de mesada, gastou 25% dessa quantia para comprar um quebra-cabeça. Com quanto ele ficou? Então, a gente tem que fazer o que aí? Se ele gastou 25% e a gente quer saber quanto ele ficou, então a gente tem que achar aí 75%. Então, quanto que é 75% de 120?
Faz primeiro por 100, vai achar 1%. Depois multiplica por 75. Alguém? Não vou dar resposta, não. Vou esperar alguém fazer, hein? Ó, 120 para achar 1%. 120 por 100. Andar com a vírgula duas casas. 12. 2. Vai ficar 1,2. Isso aqui é a mesma coisa que 12. 1%. 12 não. Isso aqui, ó, 1,2 é a mesma coisa que 1%. A gente precisa achar 75%. Então, a gente vai multiplicar isso aqui por quanto? Por 75. 1,2 vezes 75. 7,5? Não. Ó, esquece a vírgula e faz a continha normal. Vê quanto que dá aí. Dá um número certinho. R$ 62,5. Não, vai dar um número certinho. 90, professor? 90. 1,2 vezes 75 vai dar 90. Então, ainda resta da mesada aí R$90. Alguém não entendeu o que foi feito? 120 por 100 é igual a 1,2. Achei quanto que é 1%. Agora, a gente precisa achar quanto que é Professora, 75%. É só pra cortar os zeros, né? Oi? É só cortar os zeros, né? É só cortar os zeros. Mas no caso aqui só tem um zero para cortar. Então aí a gente precisa andar com a vírgula uma casa. Aí fica Por isso que ficou 1,2. que é igual a 1%. Isso. Entendi. Aí a gente precisa achar 75%. O que a gente faz? Multiplica 1,2 por 75. Foi o que eu fiz aqui. Aí aqui vai dar assim, ó, 900. Aqui tem uma vírgula, tem uma casa depois da vírgula. Então, eu tenho que botar uma casa depois da vírgula. Então, vai ficar aqui, ó, 90,0. Show? Então, vira Show. a página aí, gráficos e porcentagens. Professora, então sobrou 30, né? Não, sobrou 90. O joguinho que foi 30. Ah, sobrou... Ah, tô. A gente fez a porcentagem que sobrou. 25% foi o jogo. É 30. Então, vamos lá. Gráficos e porcentagens. Gente, não rabisca aí, por favor, tá? Tá gravando, depois fica tudo bagunçado. É bastante comum encontrar porcentagens em gráficos de barra ou de setores. Vamos ver alguns exemplos. Os resultados de uma pesquisa feita com pessoas que assistiram a certo filme no cinema foram representados no gráfico de setores ao lado. Observe que o gráfico indica dados em porcentagem. Podemos perceber que a resposta mais frequente foi gostei, porque tá o maior número aí, que é 42%, né? E tá a área mais pintadinha aí. 23% dos entrevistados responderam que gostaram muito do filme. 6% não deram opinião e 29% dos entrevistados não gostaram do filme, pois o que ele fez aí para achar a porcentagem do que não gostou? Ele somou tudo, 42 mais 23 mais 6, descobriu a porcentagem, que é 71, depois ele fez o quê? Subtraiu de 100, e o restante foi 29. Pessoal, não brinca aí na parte de escrever, não.
Por favor. Então, ele achou aí que 29% foi a porcentagem dos alunos que não gostaram. Então, esse gráfico aí é gráfico de setores ou gráfico de pizza. Um desses dois. Aí tem aí o gráfico de barras. Manuela controla suas despesas mensais de modo a gastar menos do que recebe de salário, reservando sempre uma parte para suas economias. Veja o gráfico que ela montou para certo mês. Então, ela montou aí, ó, 27,50% de aluguel, 25% para as contas, 17,50% transporte, 14% lazer e 16% economias. Então, podemos observar que o aluguel e as contas de consumo, como luz, água, telefone, consomem mais da metade do valor de salário. Por quê? Porque 27,5% mais 25% é igual a 52,5%. Então, qualquer informação que eles perguntarem para a gente, é só a gente calcular pelo gráfico, somar as porcentagens ou diminuir as porcentagens e ver quanto que é. Então, ó, se Manuela recebe por mês 6 mil, ela pagou de aluguel 27,5% de 6 mil. Então, ó, o cálculo que ele fez aí. Achou 1%, depois multiplicou esse 1% por 27,5%, o que eu acabei de ensinar para vocês. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício de gráfico para a gente encerrar nossa aula. Vira a página aí. Deixa eu ver qual é o de gráfico. Número 11. Vamos fazer número 11. A professora Lia representou em um gráfico os conceitos obtidos pelos seus alunos em determinado trabalho. Analise os dados e responda. A. Que conceito a maioria dos alunos obteve? Olha para o gráfico aí. E qual foi o maior conceito? Hein, galera? Qual é a parte que está mais pintada aí? Azul. Ótimo. O azul. Então, a maioria foi ótimo. Então, letra A, ótimo. B. Que porcentagem do número de alunos obteve conceito ótimo ou bom? Ótimo. Olha a pergunta. 80%. Que porcentagem do número de alunos obteve conceito ótimo ou bom? Então, a gente tem que somar a porcentagem do ótimo com a porcentagem do bom. Então, vai ficar aí 45 mais 35, que vai dar 80%. C. Se na turma avaliada há 20 alunos, calcule quantos receberam cada um dos conceitos. Ótimo, bom, regular e ruim. Então, a gente tem que fazer aí 45% de 20. Quanto que dá? – 45% de 20. 45% vai andar com a casa duas vezes, vai ficar 0,45. Esse é 1%. Para achar 20%, 20 vezes 0,45. Vai dar quanto isso aí? Vinte vezes 0,45. Dá 9, professor? 9. Então, 20% de 20 alunos... Oh! Ih, gente, é 20? É. Não é 20, não. É 45%. Tá certo. Vamos lá pro próximo. Então, ótimo é igual a 9.
Agora a gente tem que descobrir o bom. Mesma coisa. Deus não apenas está presente, ele sabe o que a gente pensa. O diabo não sabe o que a gente pensa. Faz aí o bom para mim. O que ele quer é outra coisa. Mas saber o que a gente pensa. Quanto que é 1% de 20? Não, eu ia Vai para dar 0,2. Vai ficar 35 vezes 0,2. O que leva uma pessoa, pode ser a curiosidade, a outra pessoa pode ser que ela seja cansada, ela tem uma rotina. A outra mas ela 7, não pessoal. sabe sobrecarregar, 7. Bom, ficou então com 7. Agora a gente precisa achar o ruim, 5%. Então vai fazer aqui 5 vezes 0,2. Isso aí. Então, o ruim foi 1. E o regular é 15. 15%. 15 vezes 0,2. 3. 3. Isso aí. Então, ficou aí. Ótimo, 9. Bom, 7. Regular, 3. E ruim, 1. Galera, então é isso aí. Porcentagem. Dividiu por 100, multiplicou pela porcentagem que ele quer. Quando for gráfico, tem que prestar atenção que sempre vai ter uma pegadinha. Igual a pergunta da letra B. Ele quis saber a porcentagem dos alunos que tiraram bom ou ótimo. Então, tá no um ou tá no outro. Então, tem que somar os dois. Então, as perguntas de gráfico sempre vai ter uma pegadinha assim. O cálculo é bobo. Então, a pergunta é um pouquinho mais fazer pensar aí. Então, a gente tem que ter cuidado nas perguntas do gráfico. Show! Ficou alguma dúvida?